Nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre os alphas dentro do ZBrush. E aqui dentro você tem dois tipos de alpha, que seria o alpha 2D e o alpha 3D. O alpha 2D ele funciona com uma imagem em escala de cinza, então você tem uma variação de cor entre a cor preta e a cor branca. E é importante saber que a cor preta, no caso, seria o que não vai ser projetado no seu modelo, né? Então seria a cor transparente. E a cor branca é tudo que será projetado, então é tudo que vai ficar visível. Então, sabendo disso, você pode ter a sua textura com o fundo da imagem em preto e o desenho em branco, mas não necessariamente você tem que ficar preso nesses dois tons apenas, você pode criar uma variação entre esses tons. Então, do preto, né, ele pode ficar cinza até chegar na cor branca. E a vantagem disso é que, tendo, né, uma imagem com essa variação, você pode criar uma forma, né, com as bordas um pouco mais suave, onde aqui seria o cinza e aqui seria a cor preta, né? E aqui em cima, onde está bem mais elevado, né, seria a cor branca. E no Alpha 3D é importante que você tenha um plane como base para você poder fazer a sua escultura. Nesse plane você vai esculpir qualquer tipo de forma. E quando você converter ele em alfa, você consegue criar formas, né, no seu modelo. E a diferença, né, entre essas duas opções aqui é que o alfa, né, o alfa 2D, ele é mais interessante você utilizar ele para refinamentos, né, ou algum tipo de detalhe que não exige uma complexidade muito alta. Então, por exemplo, aqui você tem essa orelha e no lado esquerdo foi utilizado um alfa 2D, só que você perde alguns volumes, né? No caso aqui, atrás da orelha não é visível, né, no alfa 2D, então ele acaba fazendo essa forma reta aqui, que não te dá realmente a profundidade, né, do modelo. Então é mais interessante utilizar quando você estiver fazendo poros ou algum tipo de detalhe em hard surface que vai te ajudar bastante. E o alfa 3D ele já é mais indicado para você fazer formas mais complexas, né, mas não muito detalhadas. Não é interessante você, por exemplo, esculpir uma orelha com poros, porque o seu modelo também pode ficar muito pesado, né? Então é interessante você esculpir uma forma básica, mas você consegue um nível, né, de precisão muito maior tendo ali um modelo projetado como um Alpha 3D. Mas nesse vídeo a gente vai focar apenas no Alpha 2D. Vamos entender o básico, né, como criar um Alpha 2D, como importar imagens ou até mesmo converter alfas em modelos. Aqui dentro do ZBrush existem várias maneiras de você conseguir criar o seu alpha. Para isso a gente vai utilizar essa aba aqui na parte superior, né, a aba alpha, porque nela existem várias opções diferentes para você conseguir fazer algumas configurações antes de projetar esse alpha no seu modelo. E a forma mais simples de você conseguir criar um alpha aqui dentro seria vir aqui nesse botão alpha e clicar no botão Grab Dock. O que esse botão faz é criar uma imagem aqui de toda a sua tela, né, tudo que está aqui dentro desse canvas, e colocar aqui dentro dessa aba. E com ela selecionada você pode pegar qualquer modelo e projetar esse alpha nesse modelo. Agora, uma coisa importante, né, quando você estiver utilizando esse botão Grab Dock, é que por ele utilizar a sua tela como base para criar um alpha novo, o que ele está fazendo, né, é utilizar ela inteira. Então isso significa que esses espaços aqui na sua tela também foram colocados aqui no alpha. Você vê que tem um espaçamento. E o ideal é você criar, né, um alpha que tenha uma textura com o mesmo tamanho desse alpha. Porque isso lá na frente, caso você queira fazer algum tipo de projeção mais específica, você vai ter uma precisão muito maior nesse alpha, né? Então, para a gente conseguir fazer esse tipo de documento, pegando exatamente o formato desse modelo aqui, eu vou vir aqui em Documents e criar um novo documento. Às vezes, quando você for criar um novo documento, esse botão da direita pode estar selecionado. Isso significa que ele vai dar um auto size, né? Então ele vai pegar a sua tela, o tamanho que ela tiver, e vai criar um documento no tamanho da sua tela. E não é isso que a gente quer definir um tamanho específico para esse documento. Então por isso a gente tem que desativar esse botão WSize, e eu também vou desativar esse botão Pro, que esse botão ele significa a proporção, né? Então tudo que você colocar aqui dentro vai ser proporcional, né, ao valor que já existe aqui. Então desativa esse botão. Vou colocar aqui, por exemplo, 512 por 512 e vou dar um resize. Quando você dá um resize, ele aparece essa mensagem dizendo, né, que você vai deformar aqui o seu documento e o seu modelo pode, né, ficar distorcido. Então, no caso, ele ficou distorcido. Eu vou limpar essa tela antes com Ctrl N. E agora é só eu arrastar novamente o meu modelo aqui na tela e voltar ele na opção Edit. Agora sim, eu posso utilizar, né, a opção F para centralizar o meu modelo. E agora você percebe, né, que o meu documento está seguindo, né, as bordas exatas do modelo. Então agora quando eu criar um novo alpha aqui, você vai perceber que o tamanho dele vai aumentar também. Então, vamos lá, Grab Dock. Então agora você vê que ele está bem preciso aqui na minha caixinha. Então sempre quando for criar, utilize a opção, né, de criar um novo documento aí para ter mais precisão no seu alpha.
Agora, caso você não queira ter todo esse trabalho, né, de criar esse documento, ou você não tenha, né, essa necessidade, você pode criar aqui um alpha também baseado no modelo. Então você vem na aba alpha e clica aqui em From Mesh. Isso vai fazer ele abrir uma janela para você, e aqui dentro, né, a vantagem é que você pode movimentar esse modelo e você já vai ver aqui em tempo real quais áreas do modelo vão ser mais visíveis, né? No caso aqui a branca, ela vai ficar bem mais para cima, comparada com essa área aqui do fundo, né, que seria uma área mais escura. Então aqui você pode movimentar o seu modelo, pode dar um frame que ele vai centralizar na tela, ou você pode dar um recenter que ele vai voltar na forma original. E aqui embaixo você escolhe o tamanho da textura que você quer. Quando você clica em OK, ele vai criar para você o alpha, né, da mesma forma como a gente tinha criado, né, anteriormente, mudando, né, aqui o tamanho do documento. Uma outra maneira também da gente criar alpha seria baseado em texturas. Então, caso você tenha, né, alguma textura que você encontrou na internet e queira utilizar, você pode vir aqui diretamente, né, nessa aba alpha e importar uma textura qualquer. Então, no caso aqui, eu selecionei essa textura e ela já me converteu, né, nas especificações corretas para que ela seja um alpha. Então, agora eu posso projetá-la aqui no meu modelo, né, posso fazer minhas configurações. E caso você tenha alguma textura aqui dentro do ZBrush mesmo, você pode também converter ela em alpha, né? Então aqui dentro eu posso selecionar, no caso, essa textura aqui. E dentro dessa aba eu tenho uma opção aqui, Make Alpha. Então ele vai converter essa textura num alpha e assim eu posso também projetá-la aqui no meu modelo. Quando você está trabalhando, né, com texturas, aqui com alphas, você pode também utilizar esse painel do Lightbox. Aqui dentro você tem vários tipos de alphas diferentes e também texturas. Se você não sabe, né, mexer no Lightbox e tal, a gente tem um vídeo específico no canal falando sobre ele, explicando aí formas bem fáceis de você configurar, né, o seu próprio atalho de texturas, sem ficar copiando manualmente cada uma delas aqui por dentro desse painel. Essa opção anterior de converter, né, de fazer o Make Alpha aqui com a textura, ela é útil também porque às vezes você tem essa opção no Lightbox e alguns desses alphas aqui nem sempre eles vão abrir diretamente aqui na aba alpha. Como por exemplo, eu posso selecionar aqui no caso esse alpha e ele não foi para minha aba alpha, porque o padrão, né, caso eu selecione algum PSD no caso, ele vai vir diretamente na aba alpha. Mas existem texturas que estão no formato diferente, por exemplo, essa textura aqui, ela é um JPG, um JPEG. Então, o JPEG normalmente ele costuma sempre abrir como textura, mesmo que você tenha ele em outros canais e tal, ele sempre vai abrir como uma textura. Nesse caso, você pode vir aqui na opção, né, de Make Alpha, e aí sim você vai fazer com que ele vire um alpha. E uma outra maneira de você conseguir criar o seu alpha para o ZBrush, você pode utilizar um programa 2D. Então no caso aqui eu utilizei, né, o Photoshop, e você percebe que a minha imagem, né, ela tem um blur aqui nas bordas, né? E isso ela serve para você conseguir criar uma borda mais suave na sua projeção. Porque às vezes quando você cria, né, uma forma com uma borda muito seca como essa daqui, quando você projeta esse modelo, o que vai acontecer ele vai criar como se fosse, né? Imagina que você vai ver essa peça de lado. Então você tem aqui a superfície do modelo. E ele vai criar uma coisa quadrada aqui. Você não vai ter uma suavidade aqui. Então isso é ruim porque às vezes você tem que ficar dando smooth nessa parte. E pode até deformar o seu alpha. Então é interessante você criar aí com um pequeno blur. Porque quando você conseguir projetar, né, essa textura no modelo, olhando ela de lado, você vai perceber, né, tem a superfície do modelo, você vai perceber uma leve inclinação, e isso vai deixar, né, a borda do seu modelo um pouquinho mais suave, né, vai dar uma aparência mais interessante. Então sempre utilize um alpha aí com um pequeno blur para ajudar nessa suavidade. Agora, quando você for salvar essa imagem, é importante que ela esteja, né, aqui em Mode, em Grayscale. E também é importante você salvar ela, né, por exemplo, com o formato de Photoshop. Evitar aí utilizar, né, JPEG ou outros formatos como TGA também, porque às vezes pode nem abrir aqui. Então aqui eu vou salvar essa imagem, né, de algumas maneiras diferentes para a gente fazer os testes lá no ZBrush. E aqui no ZBrush eu tenho, né, aqui na minha pastinha, 4 formas diferentes que foi salva essa imagem. Então o que eu fiz aqui foi salvar, né, um JPEG em Grayscale, um JPEG normal, né, que ele está em RGB, e um PSD em Grayscale e um PSD em RGB. E a diferença disso daqui é que quando eu der 2 cliques aqui, por exemplo, se eu começar com o JPEG normal, né, o RGB, então quando eu der 2 cliques, ele vai abrir aqui em textura e não em alpha. Então isso significa, né, caso você queira converter ele em alpha, você tem que usar aqui o botão Make Alpha. Então agora eu vou limpar, né, essa tela aqui para a gente adicionar uma outra textura. 2 cliques aqui no JPEG em Gray. Ele também abriu aqui em texturas, então isso significa que o formato JPEG, né, ele sempre vai entender que seria uma imagem e não, né, isso porque ela não teria, vamos dizer, a quantidade de cores necessárias para ser um alpha. Vou limpar novamente. E aqui eu vou selecionar agora então o meu PSD em RGB. Então, dou 2 cliques, ele apareceu aqui também em textura. Então significa que novamente o RGB, né, ele está considerando que seria uma textura, né, uma imagem, e não um alpha.
Vamos limpar novamente. E agora eu vou clicar aqui no PSD in Gray. Então agora você percebe que ele abriu diretamente no Alpha. Então é interessante, né, saber que além de ser em Grayscale a sua imagem, é importante que ela tenha um formato aí, como por exemplo o PSD. Aí você pode ficar à vontade para testar outros formatos para ver, né, o que funciona e o que não funciona. Independente disso, sempre que abrir em texturas, lembra de usar o botão Make Alpha para converter sua textura em Alpha. E agora sim, com aquele alpha, né, que a gente acabou de criar selecionado, eu posso aplicar ele aqui no meu modelo. E é interessante quando você estiver aplicando também, existem algumas configurações que você pode utilizar. Então, por exemplo, né, a gente sabe que em cima desse, vamos dizer, desse parafuso aqui, ele seria reto. E aqui a gente está fazendo ele, está ficando uma leve curvinha aqui. E para a gente conseguir ajustar isso, você pode mexer no Focal Shift. No caso aqui eu vou deixar ele em 50, né, ou melhor, em 0. Vou fazer uma cópia aqui e vou diminuir ele e fazer uma outra cópia. Então agora você percebe a diferença, né, quando o Focal Shift ali em menos 100, ele está bem mais preciso, né, com o alpha que eu criei. E aqui no lado esquerdo, né, nessa aba alpha, você tem várias opções aqui para poder configurar a projeção desse alpha no seu modelo. E essas opções aqui dentro de Modify, elas se dividem, né, em duas partes, vamos dizer assim. Então, por exemplo, essa primeira parte aqui, ela seria referente, né, aos strokes. O que seria esse stroke? Quando você tem um brush, né, qualquer um na verdade, no caso aqui eu vou selecionar, colocar uma esfera como exemplo. Quando você coloca esse valor no máximo, o que ele faz é adicionar umas retas, né, no seu modelo, umas linhas. Isso é interessante quando você está fazendo algum tipo de pintura, né, que ele deixa o traço do seu brush como se fosse um pincel mesmo. Essas opções aqui dentro, elas servem para configurar isso. Então aqui eu vou selecionar Freehand, vou pegar um arredondado aqui. E agora quando eu arrastar ele aqui para o máximo, você já vai ver que ele tem umas linhas a mais aqui no meu alpha. E quando eu passar ele aqui no modelo, né, você vê que agora é mais interessante, né, para eu fazer algum tipo de textura no meu modelo. E essas outras opções aqui embaixo, né, elas servem para configurar. Então você tem a densidade, né, que seria a quantidade de retas, a intensidade dessas linhas, o strength, né, que seria a força dela, e o fall-off, que seria ali o controle, né, como se fosse um focal shift das linhas. Então você pode testar e configurar da melhor forma para você utilizar aí nos seus modelos. E aqui abaixo você tem outras opções. Aí sim elas já seriam referentes ao alpha, né, a sua imagem de alpha. Então, por exemplo, aqui tenho esse alpha padrão, né, o que a gente tinha criado antes. Vou tirar essas linhas e eu posso colocar algumas coisas a mais aqui. Vou voltar para o Drag Rect e Use Add. Então agora quando eu coloco ele normal aqui, né, ele aparece ali do jeito que eu configurei no meu Focal Shift. Eu posso adicionar um Noise. Então agora quando eu criar ele, você vê que ele vai aparecer todo deformado, né? É óbvio que a gente consegue configurar a intensidade, né, e o tamanho desse Noise. Então aqui você tem vários tipos diferentes, né, para você poder fazer essa projeção. Você também consegue junto, né, com tudo isso, você ainda pode dar um blur. Também mudar a quantidade de tiles, né, desse alpha. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 7x7. Quando eu colocar aqui, ele vai criar 7 alfas diferentes. Aí você vê que ele perdeu o formato, isso é porque o blur aqui está muito alto. Então vamos tirar o blur, tirar o noise. E agora eu crio aqui todos eles aqui com o mesmo formato. Se você achar que está muito, né, muito alto, você pode diminuir aqui a intensidade desse brush. Agora você tem eles mais proporcionais aqui. Essas próximas opções aqui abaixo, elas são referentes aos valores de escala de cinza do seu alpha, né? Então, por exemplo, para que seria isso serve, né? Eu criei aqui um novo alpha com aquele mesmo parafuso, só que o fundo dele eu coloquei um cinza ao invés de um preto. Então isso significa que ele vai estar um pouco mais aparente do que antes. Quando eu passar ele aqui no modelo, você vai ver que ele tem um degrau aqui. Esse degrau não é bom, né? Porque se você quer replicar várias vezes, aqui vai ficar esse degrau, não vai dar muito certo. Então para você configurar isso, você pode utilizar a opção Surface. E o que ele faz, ele vai tentar amenizar, né, essas cores para adequar à superfície do seu modelo. Só que muitas vezes acontece dele, mesmo assim, né, não conseguir entender realmente um valor médio aí do seu alpha. Isso funciona melhor quando você está criando alfas aqui dentro do ZBrush, né? Por ele ter os valores próprios aqui dentro da Viewport, isso pode ajudar mais. Mas considerando que ele não ajustou, né, na forma automática, eu posso ajustar na mão, né? Então, por exemplo, ele colocou, né, quando eu pressionei aqui esse botão Surface, ele colocou o número 28 aqui. Então seria um valor aproximado, né, que eu poderia mexer aqui. Vamos começar aqui, por exemplo, com 20. Vou passar novamente aqui o brush, você vê que ele ainda está para dentro. Então vou diminuir um pouco, né, vamos colocar 10. Você vê que ele já está um pouco mais próximo ali do modelo. Posso colocar 5, talvez. Ele subiu agora, né? Ele está positivo o valor. Aí o interessante é você ir testando até você conseguir achar um meio termo. Então nesse caso aqui, para esse brush aqui, o valor médio seria 8. E aqui eu posso replicar ele várias vezes que ele não vai aparecer aquela marquinha, né, em volta dele. Então esse mid value ele é bem útil aí para você poder amenizar, né, os canais de escala de cinza da sua textura. As duas próximas opções seriam o Seamless e o Radial Fade.
O Seamless, o que ele tenta fazer é evitar cortes na sua textura. Então, caso você tenha uma textura que não seja totalmente simétrica, ele vai tentar ajustar ela para você. Então, quando você ativar esse botão, você vai perceber que ele vai pegar essa mesma textura aqui e colocar ela aqui nos cantos, né, aqui na borda, para tentar criar uma continuidade na textura. Então, se eu aumentar ele aqui para 100, agora você veja que aqui no canto, né, ó, tem uma textura aqui, que ele pegou a mesma textura do centro, né, e apenas duplicou aqui. Não é um botão que eu costumo utilizar, porque na maioria dos casos, né, ele não fica de uma forma muito interessante. Posso colocar aqui, por exemplo, dois tipos de tiles. Então um vai ser sem o Seamless. No caso, essa textura já tem, né, uma boa continuidade, então obviamente que se eu ativar ele, a textura vai ficar meio estragada, né? Mas é apenas para você ter uma ideia como que funciona. Tá vendo que ele está tentando mesclar, né, as duas texturas para evitar cortes. Isso aqui pode ser interessante caso você esteja fazendo uma coisa que tenha um nível de detalhe, né, um pouco maior. Por exemplo, algum tipo de terreno, alguma coisa parecida. E mesmo que você às vezes tenha, né, algum tipo de terreno e queira projetar ele de uma forma a evitar, né, as bordas, você pode utilizar esse IRF. Então no caso eu vou desativar o Seamless. E quando eu projetar ele aqui, você vê que ele tem essas bordas aqui. Para eu retirar essas bordas, eu posso utilizar também a opção de RF, que ele vai criar um blur aqui. Tá vendo que agora não é mais um quadrado a minha textura, ele criou um blur aqui. E agora sim, quando eu passar, ele vai retirar aquelas bordas. Só que ele manteve essa borda circular. E agora, para eu controlar essa borda circular, eu posso utilizar o Focal Shift. Então eu vou fazer no meio termo dos dois, até chegar num ponto interessante que não tenha mais borda. Intensidade e contraste é realmente a configuração da sua imagem. Então se eu aumentar a intensidade, ela vai ficar mais clara, né, os pontos mais brancos. E o contraste é a mesma coisa, né? Então aí você pode controlar os dois para tentar decidir também um nível interessante aí para você conseguir projetar no seu modelo. O ajuste ele é o controle de curvas, então ele funciona como a intensidade e o contraste. A diferença é que você tem uma curva e pode configurar, né, como se fosse o levels do Photoshop. E aí ter, né, um tipo de projeção um pouco diferente, que como por exemplo aqui no terreno, né, as partes superiores um pouco mais retas, né. Então essas seriam algumas formas, né, de você conseguir configurar os seus alphas depois que você importou eles aqui dentro. Obviamente que na parte superior, né, você tem a opção de flipar, de fazer rotações, inverter cores. Uma outra coisa também seria os strokes. Então você tem vários tipos aqui. Eu estou usando sempre o drag rect para poder fazer, no caso, esse parafuso aqui. Mas eu poderia utilizar, por exemplo, o drag dots. Assim ele vai criar vários parafusos, né, dependendo da velocidade que eu passo aqui no meu modelo. Você tem também o Freehand, que ele vai criar uma continuidade, né, desse brush. Uma opção interessante de você utilizar o Freehand é vindo aqui em Stroke e utilizar a opção Row dentro de Modifiers. E o que esse cara faz é colocar um alpha por vez. Então o que isso significa? Quando você passa o brush aqui em Freehand, o que ele está fazendo é sobrepondo, né, os alphas e mudando a distância dele de acordo com a velocidade que você passa o brush aqui. Quando você coloca o Row e você passar o seu brush, ele só vai criar um alpha depois que o outro alpha terminar de ser criado. Então ele nunca vai sobrepor os alphas. Isso aqui é bem interessante aí de utilizar, pode ajudar bastante você a distribuir, né, os modelos aí na sua malha. Lembrando também que para você usar outro tipo de stroke, é legal você desativar essa opção, porque de repente pode causar algumas projeções estranhas aqui na tela, então vou sempre desativar esse row. Posso utilizar um spray, e aqui eu vou colocar, né, vários alfas juntos. Isso aqui é interessante você utilizar quando você tem pele, né, então você pode fazer, por exemplo, alguns polos, assim, é bem interessante de usar para fazer algumas variações. E por último aqui a gente tem, né, o drag dot, que ele é como se fosse um ponto, né? Então você pode arrastar ele aqui em cima do seu modelo para onde você quiser. Utilizando, né, a tecla Shift, você pode bloquear, né, algumas das direções dele. Então se você começou para a esquerda ou para a direita, apertou o Shift, ele vai manter nisso, né, indo de forma bem reta e você não vai conseguir ir para cima. Você precisa soltar o Shift e aí ele volta a seguir o seu brush. E além dos strokes, também é legal dizer que você pode utilizar também todos esses alfas com o brush de máscara. Então, utilizando a tecla Ctrl, você vê que ele desaparece aqui, isso porque você está dentro do brush de máscara. Aí, clicando aqui, você pode selecionar esse brush novamente e aplicar ele aqui no seu modelo, sempre com a tecla Ctrl pressionada. Então, agora, né, utilizando a máscara, pode fazer alguma modificação. Se você não consegue mexer com os brushes de máscara, dá uma olhadinha no canal. Tem lá o nosso vídeo falando sobre esse tipo de brush. Vai te ajudar bastante aí a conectar os alphas com esses brushes. Bom, e é isso aí. Essas seriam as opções de alphas 2D que você tem aqui dentro do ZBrush. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixa aí nos comentários, alguma dica ou sugestão que vocês gostariam de saber. É isso aí. Valeu, até a próxima.